Os dinossauros são seres que nos fazem duvidar da existência por causa de sua magnitude. Seres enormes com uma força absurda, e o fato de sua extinção aumenta a dúvida da existência deles. Porém, fósseis confirmaram que os dinossauros realmente existiram. E a pergunta que eu te faço é: você tá preparado para se surpreender com a história de hoje? Bem-vindo ao Aquela História, eu sou o Ed. Eu sou o Guto e bom, antes de começar o nosso vídeo realmente, eu peço para que você deixe o like, para que incentive a gente a cada vez mais fazer esse tipo de conteúdo de qualidade para vocês toda semana. Bom, é incrível pensar, mas animais que podiam medir mais de 20 metros e surgiram há mais de 230 milhões de anos atrás. Dominaram a Terra por pelo menos 135 milhões de anos, porém, há aproximadamente 65 milhões de anos atrás, algo mudou. Algo aconteceu em nosso planeta com uma magnitude tão devastadora que foi capaz de trazer a extinção desses enormes e resistentes répteis. Mas o que realmente aconteceu? Ainda não existe um consenso sobre o assunto. Existe sim uma teoria que popularmente é mais aceita entre os acadêmicos, e provavelmente você já ouviu falar sobre ela ainda nos tempos de escola. Essa teoria acredita que as mudanças climáticas desencadeadas pela queda de um meteoro na Terra seria a grande causa dessa extinção. Para chegarem a essa conclusão, profissionais das áreas de paleontologia, geoquímica, modelação climática, geofísica e sedimentologia passaram anos estudando até descobrirem algo que realmente tivesse fundamento. No final da década de 70, um geofísico chamado Glenn Penfield encontrou na península do Yucatán, no México, uma gigantesca cratera. Essa cratera recebeu o nome de Chicxulub e ela conta com mais de 180 km de diâmetro. É realmente bem grande. A sua dimensão e proporção levou os pesquisadores a descobrirem que ela pode ter sido causada por um meteoro que deveria ter pelo menos 10 km de diâmetro. Foram encontradas grandes quantidades de irídio metálico, que é um elemento que é considerado raríssimo na Terra, mas bastante abundante no espaço. Foi essa constatação que eliminou todas as dúvidas de que um meteoro gigantesco realmente havia caído sobre a Terra. Além disso, também foi descoberto através de análises geológicas que a cratera de Chicxulub foi aberta exatamente há 65 milhões de anos atrás, no mesmo momento em que a extinção dos dinossauros começou a acontecer. Foram feitas outras análises na década de 70 que concluíram que por toda a Terra é possível encontrarmos uma camada de irídio, então não teria sido o impacto desse membro em si que teria causado a extinção dos dinossauros, mas sim as consequências desse impacto, segundo um estudo realizado pelo Instituto Potsdam da Alemanha. Após o impacto do meteoro que caiu sobre o México, a temperatura anual do planeta caiu cerca de 26 graus. Por esse motivo, a temperatura média da Terra chegou a ser abaixo do zero durante um período de 3 anos. Além disso, o irídio que existia na cratera evaporou, espalhando-se pela Terra. A soma desse com outros elementos químicos gerou uma grande nuvem densa que bloqueava a passagem da luz solar. As consequências de todas essas reações climáticas foi a morte de grande parte da vegetação terrestre, o que impactou diretamente os dinossauros por uma razão óbvia. Eles eram os maiores seres vivos desse planeta e por esse motivo precisavam diariamente de uma grande quantidade de alimentos, que a essa altura já não estava mais tão disponível no ambiente terrestre. Após a extinção dos dinossauros, os mamíferos tiveram o caminho livre para evoluir, o que acabou desencadeando o movimento de desenvolvimento dos seres humanos. Essa é a teoria mais aceita, mas não é um consenso entre os pesquisadores. Tem outras teorias também bastante famosas, e entre elas temos a teoria de uma grande erupção em massa dos vulcões na Índia. O irídio metálico, como eu já falei aqui antes, ele é raro na Terra, mas é abundante no núcleo do nosso planeta, e é do núcleo da Terra que também se origina o magma, que é expelido durante as erupções vulcânicas. Coincidentemente, uma série de fenômenos como esses ocorreram por toda a Índia há cerca de 65 milhões de anos atrás, época bastante próxima à extinção dos dinossauros. Uma terceira teoria é defendida pelo polêmico paleontólogo americano Robert Baker, que acredita que a extinção se iniciou com mudanças climáticas bruscas, que teriam diminuído os níveis dos oceanos e uma redução nos níveis da água. Essa redução dos níveis da água teria permitido que animais que nunca haviam se encontrado antes se cruzassem pela primeira vez.
Atravessando estreitos antes ocupado por água, como cada animal teria o seu próprio sistema imunológico e doenças, esse encontro teria sido mortal, contaminando espécies diferentes com doenças que elas não seriam capazes de lidar. Por fim, basta você analisar todas essas hipóteses para chegar à sua própria opinião. Você acredita na teoria do meteoro, assim como a maioria dos pesquisadores? Nos conte isso e muito mais aqui embaixo pelos comentários. Bom, não se esquece de se inscrever no canal pra gente trazer cada vez mais vídeos legais e interessantes pra você. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe para aquela pessoa que também gosta desse assunto, para que a gente possa espalhar mais esse conhecimento ao redor do mundo. Bom, muito obrigado por ter assistido até aqui. Foi isso e... Valeu!